Atos, capítulo de número 2, falam que estavam reunidos, logo após a subida de Cristo, os apóstolos em um determinado lugar. E eles estavam reunidos em oração. E a palavra do Senhor diz que veio um vento impetuoso sobre aquele lugar. Em nome do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor diz que o próprio Cristo falou assim: e virá o ajudador, o consolador. As igrejas hoje vivem uma ilusão pensando que o Espírito de Deus, para se fazer presente, tem que manifestar alguma coisa. Não. O Espírito de Deus, ele se manifesta na pessoa e virá sobre vós o Espírito Santo. Como é que eu consigo a presença do Espírito Santo? Como é que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo? Porque ela é de dentro para fora. Ele está em mim. Ele vive em mim. Sou como um tabernáculo para a presença de Deus. Primeiro, consagração. Segundo, posição espiritual. Terceiro, se afastar da roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal do Evangelho, daqueles que propagam outras facções religiosas e daqueles que vivem debaixo do jugo religioso. Isso é pessoal. A presença do Espírito Santo é pessoal. Não significa que a presença do Espírito Santo ela tem que ser coletiva. Amém. Num louvor, num jejum coletivo, numa consagração de vigília. O Espírito Santo pode se fazer presente em várias pessoas ao mesmo tempo. Mas a presença do Espírito Santo ela é pessoal, é uma consagração pessoal. Antigamente, há 26 anos atrás, 25 anos atrás, eu busquei a Deus durante 7 meses, ajoelhado, orando, louvando, glorificando. Eu só saía desse quarto para ir no banheiro, às vezes comer alguma coisa, porque nem fome eu sentia. Porque eu sentia a necessidade de me consagrar diante de Deus para conhecer o reino de Deus. Então é algo pessoal. Ali eu vi coisas inafáveis, né? Eu tive visões inacreditáveis, se eu for falar. Mas houve uma consagração. E a consagração ela é pessoal. Nós, como igreja, temos que nos consagrar individualmente e coletivamente em uma vigília, em um congresso. Amém? Mas quando vamos à igreja, nós não vamos de olho no coletivo, nós vamos de olho na necessidade pessoal. E aí há um mistério. Há 4 tipos de terrenos. Há o espinho, que chega para a pessoa e profetiza coisas que não partiu de Deus. Há a pedra de tropeço, aquele que julga as vestes, as roupas, o cabelo, e a palavra é forte, só no juízo. Há também a ave de rapina, aquele que só pensa em dinheiro, faz 5, 6 votos em um culto. E há a terra fértil, que passa conhecimento. Na verdade, o Espírito Santo ele tem que passar conhecimento à igreja. Oséias 4,6 fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus fala: ensina o meu povo o caminho que ele deve andar. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, Jesus aponta para ele: edificará a minha igreja. Amém? Então nós, os filhos de Deus, temos que aprender, no poder e na graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a como ter a presença de Deus em nossas vidas. Primeiro, a presença de Deus é resultado. Eu tenho que ter um resultado de mudança na minha vida. A minha saúde tem que mudar, a minha família tem que mudar, o meu relacionamento tem que mudar, a prosperidade tem que chegar. Tudo isso é sinais que Deus habita em você, porque Deus tem o melhor para você. Tem gente que pensa que viver no Espírito é viver no emocional, sentindo alguma coisa. Não, não é pelo sentir, é pela posição. Que a pessoa vai tomando dia a dia. E dia a dia, Deus vai direcionando ela a um lugar melhor, a algo melhor, a uma promessa, aquilo que Deus tem para nós. Então, ter a presença de Deus não significa ouvir o Espírito Santo direto. Não, ter a presença de Deus é saber que eu estou bem diante do próprio Deus,
que o próprio Espírito de Deus se alegra em habitar em mim. Ele se alegra em habitar em mim, porque eu estou em Cristo e Cristo está em Deus. Quem vai a Cristo vai ao Pai. Então, nós temos que aprender a sair do emocional e entrar no culto racional de Romanos capítulo 12. Amém? Ora, tem pessoas que é preocupada com o pastor nessa ou naquela direção. A Bíblia fala que o solteiro serve a Deus. Já o casado se preocupa com as coisas de casado e com as coisas do reino dos céus. Ele fica dividido entre as coisas de casado e as coisas do reino. Já o solteiro, ele serve a Deus. É difícil servir a Deus como solteiro. Mas é uma regra da palavra de Deus. Bom seria que para aparentar estar bem diante de Deus, que o homem fosse casado. Mas na verdade, ou a mulher fosse casada. Mas na verdade, o solteiro serve a Deus. Já o casado se preocupa com as coisas de casado. Então, agradar a Deus é entender o culto racional segundo a palavra de Deus. Andar em espírito é andar na análise da palavra, na posição da palavra, pelo poder do nome de Jesus. Nós não somos uma igreja emocional, mas ali, na hora do louvor, geralmente quando eu estou orando ali na hora do louvor, ou indo à presença de Deus, é nítida a presença do Espírito Santo dentro da casa do Senhor. Agora, se uma pessoa não se corrige dos seus vícios, das suas mazelas, se uma pessoa não se corrige pessoalmente, porque eu não julgo, amém? Ela vai sentir a presença de Deus num culto de louvor, numa vigília, numa igreja? Não. Ela vai trocar de terreno, vai para a mão da ave de rapina, daquela que julga ali, ou profetiza todas as coisas, vai para a pedra de tropeço para aquela que julga, vai ali para o espinho, amém? Vai passar por esses terrenos, ave de rapina, dinheiro, pedra de tropeço, julgar, espinho, entregar profecia que não vem de Deus, porque toda profecia está sujeita ao profeta. E terra fértil, aquela que ensina o povo o caminho que deve andar de acordo com os conceitos do reino. Aí a pessoa sai da igreja para poder ir para outra, para sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, às vezes pelo um conselho, e aí deixa Deus, ou o lugar que está sendo abençoado, ou o lugar que está sendo exortado da maneira certa, para ir para um lugar que pode até desanimar e descambar de vez no mundo. Então Satanás ele é inteligente, ele sabe da natureza de uma pessoa e ele quer jogar essa pessoa para fora do conhecimento do próprio Deus. Para fora, ali, em nome do Senhor Jesus, do entendimento de reino. Então tenha entendimento de reino, ande em espírito, em culto racional, conforme Romanos 12, seja chamado de bem-aventurado, uma pessoa próspera, abençoada, amém? E que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, em nome de Jesus. Aprenda o que é viver em espírito. Não é sentir a presença, é viver em espírito. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus.